E tá começando agora mais um Papo de Sênior. Eu tenho que falar isso, na verdade, porque depois pro Spotify vai ter uma edição. Mas está começando agora o Papo de Sênior. E hoje com outros convidados muito especiais, né? Mas em referência ao Demolei, são muito especiais. Nós estamos aqui com o nosso grande secretário e nosso mestre conselheiro estadual adjunto, Fernando Longo e Lucas Padula. Por favor, se apresentem, meus queridos. Boa noite a todos. Daniel, Chaves, Obrigado. Padula. É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, muito obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Me apresentando, meu nome é Fernando Longo. Eu sou lá da Grande Francisco Beltrão, que é maior que Pato Branco. Eu sou iniciado, sou membro do capítulo Francisco Beltrão. Como falado, atualmente estou ocupando o cargo de grande secretário estadual. E na vida profissional aí eu sou advogado. Advogado. Advogato. Com ênfase no gato. Não, ele nem é comprometido, gente, por favor. Nós dois somos, cara. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Chaves, Zili, Fernando. Bom, eu sou o Lucas Padula, atual mestre conselheiro estadual adjunto. Eu sou da cidade de Palmas, capítulo Campos de Palmas, Palmas Paraná, pessoal, não palmas grandes. em que todo evento a mesma piada de sempre, as palminhas que o Zili fez agora. Eu fui iniciado em dezembro de 2016 e na minha vida pessoal estou terminando de cursar o curso de Ciências Biológicas, estou no 7º período. E acho que é isso. Top. Eu também estou cursando algumas coisas. A gente sempre tá no curso de alguma coisa, né, cara? Então, Pois é. a gente nunca para. Então, como que foi o contato de vocês com a ordem? Converse com nós, tipo, sobre como é que é o capítulo de vocês, é um capítulo grande, é um capítulo pequeno, né? Porque a gente, na verdade, sim sabe a diferença de um A gente pode- capítulo grande e um capítulo pequeno. Mas pra quem não conhece o Demolei e pra quem não conhece muito a nosso estado, né? Então, acho que seria legal vocês apresentarem um pouquinho da vida de Demolei de vocês, como é que foi esse primeiro contato com a ordem, como é que chegou pra vocês isso, ó, tem um grupo lá de umas pesadas que faz umas coisas loucas lá. Quer participar? Como é que foi? Como é que foi esse contato? Então, acho que é interessante. Cada um tem sua visão, né? Cada um teve sua experiência. E é legal a gente compartilhar com os mais novos aí que acabam entrando ou quem tem curiosidade pra saber. Acho que começa pelo Padu, depois vamos pro... Beleza. Bom, para quem não sabe, eu sou natural da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Então eu me mudei para Eu não sabia. Palmas no ano de 2016, mas especificamente em março de 2016. E fui para o Colégio SESI, já no 2º ano do ensino médio. E lá tive contato com um Demolei, né? A gente virou amigo, fez curso junto também. Mas até então eu não sabia que ele era Demolei. Meu pai, que já era maçom lá em Guaíba, ele comentou que ficou sabendo que em Palmas tinha a Ordem Demolei. Falou, é uma coisa parecida com a maçonaria, só que para jovem. E aí, logo em seguida, eu descobri que esse piá era Demolei. Perguntei para ele o que fazia, como é que entra, essas coisas que todo mundo quer saber. E no final do mesmo ano, fui convidado para entrar para Demolei. Então, antes de 2016, você não tinha nenhum contato com a Ordem Demolei? Nenhum contato. Zero, assim, nem Zero. sabia que existia. Nem sabia que existia. Só fui saber quando meu pai falou, ó, tem um grupo aí, tal de Demolei, que é parecido com a maçonaria. E vê aí, de repente seja interessante entrar. Acabou que foi, né? E foi, nossa, mudou minha vida. Uhum. E você, querido Fernando? O meu convite para ingressar na Ordem Demolei veio em 2012. Veio de um vizinho meu, que é maçom. Ele me convidou, me indicou o capítulo, me convidou para entrar na Ordem Demolei. Na minha família eu não tenho... Meu pai não é maçom. Tem um tio que é maçom, mas não é parente próximo, mora em outro estado. Então, até eu ser convidado para iniciar na Ordem Demolei, eu também não tinha esse contato. Tinha uma vaga ideia do que era maçonaria. E quando fui convidado, o capítulo de Francisco Beltrão tem uma tradição de fazer
uma reunião em que eles apresentam o que é a Ordem Demolei para todos os candidatos à iniciação. Então, diferente de alguns capítulos que vão nas casas de cada um conversar, eles fazem uma reunião conjunta onde apresentam todos os membros do capítulo, todos os candidatos à iniciação. Então, ali naquela conversa, me explicaram que a Ordem Demolei, vi que tinha alguns rostos, assim, de meninos que eu conhecia, de alguns grupos de amigos. Não eram amigos próximos, mas eram rostos familiares e quando eu vi ali, vi que era um grupo bacana, bastante pesado para interagir, eu aceitei o convite, tive o incentivo dos meus pais, então, nessa oportunidade eu acabei escolhendo entrar e foi uma feliz escolha e felizmente aceitei o convite. O capítulo Francisco Beltrão é um capítulo bem tradicional no Paraná. Ele é um capítulo que esse ano vai fazer 26 anos. Ele foi fundado em 1995 e ele tem atividade ininterrupta, né? Todos esses anos. Nós temos a história de alguns capítulos aí no Paraná que são antigos, mas por problemas no passado acabaram parando as atividades É o nosso capítulo mãe, né? Nossa, Também. inclusive. por alguns anos. Então, é um capítulo bem tradicional, com tios que participam desde a história, desde a fundação do capítulo, até hoje colaboram, de meninos, de demolês, né, que iniciaram lá na fundação, hoje são maçons e continuam acompanhando o trabalho, como é o caso do tio Jefferson, nosso peste grande mestre estadual. Então, é um capítulo que ele tem uma bastante continuidade, assim, tem sempre gente participando. E ele sempre tem, acho que por esse trabalho bem bacana, próximo dos tios e dos demolês, ele sempre tá um capítulo cheio. Antes da pandemia, nós tínhamos aí um capítulo com 40 e poucos demolês ativos, frequentando ativamente, né? Então, é um capítulo que incentiva, te faz desenvolver, e você tem bastante exemplos lá dentro que é bem bacana de conhecer a história, e você acaba querendo seguir o mesmo caminho. Então, é um capítulo Top. grande. Como? Top. Top, top. Top. Nota 5 no Mac. Olha só. E sempre com bons números em referência estadual, né? Sim, sim. Conta aí, Daniel, pra nós também, cara. Pessoal, que a gente só apresenta as pessoas, nunca se apresenta. Conta a tua história também, pô. Como é que você iniciou aí? Então, coincidentemente, eu iniciei em 2016 também, não junto com ele, mas no mesmo ano que o Padula, no dia 26 de setembro de 2016. Na verdade, assim, eu já conhecia um pouquinho da Ordem de Demolei, porque eu estudei com um menino que foi Demolei ali do capítulo, que futuramente ele foi pra Curitiba, o Vitor Angueben, se estiver assistindo isso. Ô, Gabin, abraço. Beijão no coração. E ele iniciou na Ordem de Demolei, só que ele comentava um pouco e eu só, né, por curiosidade, sabia de algumas coisas, mas não tinha interesse. Ele é tímido. Até que em 2016, quando eu entrei na faculdade, eu conheci o irmão Guilherme Ferentin, que inclusive patrocina nós no Papo de Sênior, que fez a minha indicação e eu acabei entrando. Show de bola, cara. Coisa boa. Você é, né, Eu tô aí um tempo. idoso pra caramba. E você, né? Chaves, você já estava aqui quando foi fundado o capítulo? Como é que é? Quando começaram a cidade, eu já tava por aí. Cara, então, eu iniciei em 2009. No finalzinho de 2009. Que nem o Felipe comentou, meu pai não é maçom. Eu tinha um tio, né, o tio Pusca, que ele era venerável na época ali, um ano ou dois antes da minha iniciação, ele era venerável da loja. Né, quando tinha essa conversa para começar, acho que já estavam indo para Beltrão, os piás que iam reinstalar o capítulo, né, estavam indo para Beltrão já. Daí um deles era meu primo, né. O meu outro primo, filho desse meu tio, era Demolei em 98, ali em 2000. Então, tipo, meus primos eram Demoleis. Eu não fazia ideia do que era. Até o dia que eu fui no jantar com todo mundo, eu não sabia o que era Demolei. Então eles falaram, tem uma janta pra você ir pra conhecer a pesada tal dia. Eu, beleza, vamos lá. Aí cheguei lá, aí sim, contaram um pouco da história, o que era, explicaram um pouquinho, se apresentaram os cargos, igual o Felipe comentou. Que era uma tradição aqui também vinda de Beltrão, né? Como a gente pegou os costumes de lá no começo, então a gente tinha esse costume de fazer a janta com todo mundo para explicar o que era o Demolei, para conversar com os pais e tudo mais. Então foi nesse momento aí que eu realmente tive conhecimento do que era, né? Daí minha iniciação aconteceu uma semana depois, em novembro, dia 29 de novembro de 2009, e estamos aí até hoje, né, cara? A gente não para nunca,
Porque se parar, não sei o que acontece, eu acho que eu tenho um infarto. O eterno ativo do Capitão Pato Branco. Demorei pra virar sênior, né, cara? O pessoal virava sênior tudo antes de eu ficava ali, ficava olhando todo mundo, parava de fazer as Tira- coisas. Tira a foto capitular sem paletó Eu tiro pra foto do fingir capitular, que é ativo Eu sou ainda, Jaguar, desgraçado. cara, eu sou desse daí. E o teu capítulo, Padu, faz tempo que eu não dou uma visitada lá. Como é que tá a nossa Grande Palmas? Cara, nosso capítulo sempre foi de ter número mínimo, né? Infelizmente sempre foi nos 12 a 15, né? O suficiente para ter as reuniões, né? Para estar ativo, mas nunca foi um capítulo de ter grandes números. Também temos um problema muito grande de evasão, né? Seniors não costumam ficar no capítulo. A gente tem uns 2, 3 que ainda estão atuantes. Infelizmente agora na pandemia nós ainda estamos online, como grande parte dos capítulos do estado e do país, né? Infelizmente foi um problema grande para todo mundo e para a Ordem de Molay não seria diferente. Meu capítulo hoje também continua com o mínimo para se manter ativo, se manter regular. E eu acredito que seja isso. Vai fazer 11 anos de, de fundação esse ano, em novembro. Uhum. E nós, de Pato, somos o capítulo, né? Capítulo mãe, capítulo mãe, capítulo mãe, né? Isso, começou assim. Capítulo vó, então. O capítulo Vó. vó ali, ó, de Palmas, Vó, é. mãe, vó, filho. Mas Palmas, saudades de Palmas, faz tempo que eu não vou. Acho que a última vez que eu fui lá, eu era ativo, talvez. Ou não. Enfim, mas saudades do pessoal de Palmas. Faz um tempinho. Sala capitular mais gelada do Paraná. Isso é Frio, verdade, hein? isso aí, Frio, hein? cara. Dentro e fora. Né? Tem que ficar claro que fora é mais frio que dentro, mas dentro é Tem muito frio. vento até com as portas da sala capitular fechadas. Mas pode concretar tudo que vai entrar dentro daquele negócio lá. E a sala mais azul também, né? Porque eu nunca vi, cara. É tudo azul dentro daquela sala, as paredes. Cara, é bonito, cara. Não critica os Agora caras, que foi não, velho. reformada, tá lindo. Tá bonito. Tá Eu lindo. não vi como é que... E é grande, né? É grande perto de Pato Branco, um pouco. É, um pouquinho mais larga, né? Olha o cara grande, desaforando. Não, grande, não, é grande. Ah, tô de olho. A maior sala capitular é de Beltrão, né, cara? Gigantesca, Isso eu papo tenho invejinha, porque... Meu Deus do céu, É cara. grande pra É um caramba campo lá. de futebol aquele negócio, né? Mas não tem o jogo de luz que nós temos, né, cara? Nosso jogo de luz é uma coisa espetacular. Não dá pra ganhar em tudo. É verdade. Então agora puxando pro assunto, né? Vamos Desse encontro, gestão estadual. Você como peste mestre conselheiro estadual e você como mestre conselheiro estadual adjunto em vigor, né? Até virar sênior daqui uns meses. Explique para nós, até eu fui candidato a estadual adjunto, né? Com a minha chapa e o Chaves também aspirava a ser mestre conselheiro estadual. Como é que funciona essa questão de gestão estadual? É, é tão processual quanto um capítulo? É um pouquinho mais dinâmico? Como é que funciona? Eu acredito que ela seja mais dinâmica. Até porque você precisa ser dinâmico para fazer a coisa funcionar. O primeiro passo para uma gestão dar certo a nível estadual é você formar um time que você considera ideal, né? Competente. Cada um, assim, tem sua visão, cada candidato monta seu gabinete, sua equipe, né, da melhor forma. Cada um aqui teve uma visão. Eu sempre acreditei que o mestre conselheiro estadual adjunto, apesar da titulação, eles ocupavam o mesmo cargo, na mesma posição hierárquica. Eles tinham aí uma gestão, um mandato para fazer de forma conjunta, não haveria distinção. Eu fui candidato com o irmão Paulo Vitor Kamers, né? O famoso PV. Um abraço pro Abraço, PV. Abraço, PV. Nós começamos a nossa conversa de formar um gabinete estadual um ano antes da efetiva candidatura. E desde lá nós fomos amadurecendo a ideia. Então, do que nós acreditávamos ser ideal para um gabinete. Nós acreditávamos que precisávamos de participação nos capítulos, projetos que fossem também dinâmicos, que tivessem participação dos demolês,
Mas o verdadeiro gabinete se faria em capítulo, então com nós participando ativamente das reuniões e tudo mais. Então a gente montou o time com o Juca, né, de secretário, e mais os mestres conselheiros regionais, que na época ainda eram eleitos. Estava naquela fase logo após ser... Começou a ser com eleição e depois que acabou a nossa gestão voltou a ser por nomeação. Mas apesar de serem eleitos os regionais, a gente não poder ter escolhido eles, nós nos dávamos bem com todos, então a gente formou aí um time bem bacana que trabalhou com nós durante toda a gestão. E o que a gente fez? A gente deixou basicamente muita coisa com o Juca, parte mais procedimental, coisa nada, e a gente estava sempre viajando. Então, depois de alguns anos, a gente voltou aí a visitar todos os capítulos do Paraná, todos os capítulos, priorados, castelos, todos na gestão foram visitados. Então, nós estivemos aí durante todo o ano em todas as organizações do Estado. Então, a gente conseguiu levar a mensagem do gabinete estadual, conseguiu ter a participação dos capítulos nos projetos, sejam a nível do Supremo, né, Caneta de Ouro, CNE, como de nível estadual que a gente criou e outros que a gente deu também continuidade, né. Então, a questão da gestão para dar certo, que eu acredito, é ter um time bacana, ter essa motivação de estar junto com os demolês, e você estando animado e levar a mensagem, o resultado, os demolês quererem também buscar participar é consequência. E você, Padu, agora uma visão um pouquinho mais para frente, né? São épocas diferentes. Como é que você enxerga essa questão de gestão estadual? Preciso concordar com o Fernando que para uma gestão dar certo, precisa de uma equipe muito boa. Com isso, não posso nunca reclamar da equipe que nós temos hoje. Eu e o Horst, mestre conselheiro estadual, que espero que esteja assistindo, já mando um abraço. E o Fernando Basílio, nosso secretário estadual, que também tem muita responsabilidade. Como o Fernando falou do Juca, a gente também deixa muita coisa procedimental para o Fernando, né? A parte mais burocrática acaba ficando com ele. Infelizmente, a gente não está viajando como gostaria, né? Como eles fizeram. Mas sempre que tem alguma cerimônia aqui ou ali, a gente tenta estar presente. Diferente do que foi, a gente está numa época pós-unificação e, infelizmente, não conseguimos, né, ter os eventos. Hoje mesmo, por exemplo, teve Conamesco, a gente já teve alguns eventos que normalmente são presenciais início do ano, que foram online, não pudemos estar todos juntos, então a gente sabe, né, que tem isso de a unificação não está tão boa quanto deveria. Infelizmente não, por não ter essa parte incrível da Ordem da Molay, que é a integração, os eventos, todos sabem, ninguém vai discordar de que os eventos da Ordem são o que realmente unificaria, né, a parte de laços entre irmãos. Também, contando como que foi a formação da nossa chapa, em 2018, logo após a minha gestão de mestre conselheiro, 2018-2, junto com o Horst, que também foi mestre conselheiro lá em Marechal em 2018-2, a gente se conheceu no Conamesco, inclusive a gente chegou um dia antes, ficou conversando antes de começar o evento, e uns 2, 3 meses depois das instalações, a gente conversou, o que tu acha de repente, a gente se preparar para montar uma chapa no futuro, seria depois que o Menegotto se candidataria, infelizmente desistiu, mas a gente, ok, é uma ideia interessante, né, a gente tem muito caminho, tem que terminar a gestão de mestre conselheiro, tem que ver o que ainda vai acontecer nas nossas vidas de Molay daqui para frente, e ficamos nessa, cada um trabalhando no seu capítulo, na sua região, a gente se afastou um pouco, não conversava tanto, mas início do ano passado a gente retornou às tratativas, né? Se juntou para preparar essa chapa, junto com o Fernando também, que faz um trabalho incrível. Um abraço, Fernando, que está lá no Mato Grosso. Ele foi para lá por causa da pandemia e não conseguiu voltar ainda, porque sempre que marca a passagem ela precisa ser adiada por causa dos voos serem cancelados.
Nossos regionais hoje são nomeados, né? Diferente quando era com o Fernando. A gente escolheu nossos regionais, os que mais trabalhavam em suas regiões, então a gente também não pode reclamar. Por isso, nossa equipe a gente considera muito boa, a gente consegue estar atuando a todos os capítulos, em todas as regiões, a gente consegue ter um acesso fácil, né? Então, todos os membros do nosso estado têm acesso a nós. Entendi. Só eu vou inverter a nossa pauta, né? Fica à vontade, cara, fica à vontade. Passar para um assunto, na verdade, que ele seria o da finaleira, né? Eu queria ver com vocês, agora que vocês comentaram, na verdade, sobre essa questão de chapas e tudo mais, a gente passou por um processo de transição, né? Onde a gente unificou os grandes conselhos nacionais, né? Você acha que pode, não sei o quanto você, na verdade, porque você é secretário, né? Você deve tá tão inteirado quanto o Padula, mas só que o Padula ele consegue falar um pouco mais sobre como ele sentiu na questão dos demolês. Eu queria que vocês apresentassem um pouco dessa visão, como vocês sentiram dentro dos capítulos essa unificação e você como sentiu referente aos conselhos, né, do Brasil, e, enfim, né, conversar entre os conselhos e se vocês pudessem contar um pouco para nós essa questão de unificação, eu acho que seria bem interessante para esclarecer, inclusive para uma galera que tem bastante dúvida, uma galera que nem sabia e que provavelmente agora vai estar sabendo que existiam 2 grandes conselhos no Brasil e que foram unificados. Bom, começar já para continuar o que eu estava falando na pauta anterior. Eu e o Horst e todo o gabinete estadual estávamos preparados para sermos a gestão pós-unificação e pós-pandemia, né, que estaria voltando os trabalhos presenciais. A gente fez todo um plano de retomada, né, com apoio dos grão-mestres das 3 potências. Apresentamos para muitos. Infelizmente, a pandemia veio a piorar ali no início do ano, em torno de março, quando a gente iria lançar esse plano de retomada. Por isso, a gente teve que dar um pause nela, né? Deixá-la congelada. E porque ela seria, além de o ponto essencial para o retorno presencial, também para a questão de integração entre os 2 antigos Supremos, né? Hoje somos apenas Supremo Conselho de Demolei Brasil, a gente tenta tratar o máximo possível sem distinções, né? Não ficar, eu era isso ou era aquilo. Todos nós hoje somos Supremo Conselho de Demolei Brasil, e isso que importa, né? Que a gente conseguiu chegar a uma unificação e agora o maior ponto é continuar trabalhando para a integração. A gente espera que em breve consigamos voltar aos eventos presenciais, né? Fazer os melhores eventos em alojamento, que é a parte onde mais tem a integração entre os demolês. Nem é tanto no evento, mas é no alojamento à noite. Meu Deus do céu, cara. Cara, o meu Conamesco foi na praia. Um calor desgraçado. Foi bom. Mosquito, areia até no... Eu não sei, eu tava na praia, então... O problema de quem era eleito. Esse era o problema de eleito. Eleito não tem vez, mas tudo bem. Vai lá, Fervinho. Bom, o que eu vejo, assim, principalmente do aspecto da grande secretaria, é o que nós tínhamos com a unificação. Acho que era mais temor, antes de tudo, do que realmente problemas. Eram questões procedimentais, que num Supremo funcionava de um jeito, no outro Supremo funcionava de outra forma. Então, por exemplo, nós tínhamos até algumas questões ritualísticas, que um Supremo trabalhava de uma forma, outro de outra. Mas nós tivemos aí grupos de trabalho, comissões formadas por membros de ambos os Supremos no momento da unificação, que de uma forma bem madura conseguiram resolver todos os problemas. Então, por exemplo, nós já temos a versão do Supremo Conselho de Demolei Brasil do ritual, que é o que está hoje valendo para o Brasil inteiro, e é uma versão pós-unificação com todas as adaptações necessárias, que foi, por exemplo, uma questão em consenso desses grupos de trabalho. Outras questões, por exemplo, os nossos procedimentos de abertura de pacotes, questão de prazos da grande secretaria. São questões que às vezes podem causar um certo estranhamento no início. Um alvoroço. Mas depois dos conamescos, depois foram pegando os prazos, nós não tivemos nenhum problema.
Inclusive, o pessoal que era do antigo SCODB são extremamente organizados, até mais do que o pessoal que era do RFB em questão de papelada, documentação, eles enviam tudo certinho. Então a gente não tem aí, vamos dizer, problemas para falar com unificação, era mais questão de adaptações, mas conforme vão passando os eventos, essas coisas vão se ajeitando e essa interação aí que o Padula falou, ela acontece naturalmente. Ah, com certeza. Infelizmente tivemos a pandemia, que essa interação, esse contato, igual a gente está tendo hoje, não é possível de acontecer, mas em breve ele vai acontecer. Ele até chegou a ter o início disso, que foi aqui mesmo, em Pato Branco, acho que foi o nosso último Conamesco presencial antes da pandemia. Até nós já foi um Conamesco pós-unificação. Todo mundo participou, foi tranquilo, tivemos a participação aí do Paraná inteiro e foi bem tranquilo. Então essa questão aí vai ficar em águas passadas, eventuais brigas, discussões que aconteceram e essa interação, a unificação verdadeira vai acontecer com Com o tempo. Com o tempo. É porque a gente via falar de unificação, eu praticamente desde 2000 que eu iniciei, cara. Desde 2009, 10 ali, a gente já ouvia falar de, tem que unificar, vai unificar. E ficou se enrolando, né? Por mais de 11 anos aí pra acontecer de fato, né? Aconteceu ano passado, então 10 anos, desde que eu iniciei. Pra gente saber que aconteceu mesmo, porque, falava, não vai unificar. Não unificou por causa daquele motivo, por causa daquele. O mais interessante é que aconteceu, né? O mais importante aconteceu, que foi essa unificação documentada, né? Então, tipo, ela tá no documento que é um só agora, isso é o mais importante. E a questão de habituação que vocês falaram, ela vai acontecer gradativamente com o tempo, porque você tem em cada capítulo as pessoas que são mais reservadas, mais, por assim dizer, firmes com algum pensamento, e outros que são mais liberais e que entendem mais fácil. E isso vai ser uma questão de se adaptar e entender o que está acontecendo, né? Isso é realmente uma questão de adaptação mais do que de mudança assim, muito drástica. E é outra coisa, né? A ordem de demolei ela é feita para os demolês ativos. Exatamente. Os demolês ativos hoje em dia não tem nada a ver com o problema que aconteceu no passado e é neles que a gente tem que focar. É isso aí. Na tua época de mestre conselheiro estadual, eu não sei na verdade, porque assim, a unificação ela começa a partir do momento que você começa a divulgar essa ideia de unificação, né? Mas vocês têm noção mais ou menos quando que ela, tipo, mais fortemente, assim, quando começaram a debater realmente entre o Estado, a unificação? Não sei se de repente chegou isso a acontecer na tua gestão como mestre conselheiro estadual. Foi esse evento mais forte, ele veio em 2017. Nós fomos instalados, né, o gabinete em 2017, lá em Foz do Iguaçu. No início, isso em outubro. No início de dezembro nós tivemos o ELOD, que é o Encontro de Líderes da Ordem de Demolei, que é um evento anual, que normalmente ocorre em Brasília, que reúne todos os mestres conselheiros estaduais e grandes mestres estaduais, com a participação também do Supremo. É ali que há também o treinamento para os mestres conselheiros estaduais, mas há as discussões a nível nacional. Ali naquele ano começou a ser tratado o tema com mais força da questão da unificação. Não ocorreu naquele ano, mas o assunto foi tratado novamente no ELOD seguinte, em 2018, até que em 2019 ocorreu efetivamente a unificação, também num ELOD em Brasília. Então foi um ELOD mais específico para celebrar que ia acontecer aquela unificação. E os 100 anos da Ordem, né? Foi por isso que foi escolhida, né? Coincidentemente. 2019, fazendo 100 anos de criação da Ordem Demolei. Eu só queria pegar um comentário aqui da nossa live. O Sérgio Primo mandou pra você, Ferbs. Ferbs, já pode iniciar na maçonaria, o shape de tio já está ok. Tá grande, menino. Tio, a pandemia aí atingiu cada um de um jeito. Ativinho forte. O Fernando Basílio mandou um amo você. Agora pra quem que é, eu não sei, cara. Talvez, acho que é pro talvez Padre. seja Espero pro que chama, né? Padre. Abraço. E o Diogo Abad mandou um trevinho e um gestinho ali. Mãozinhas juntas. Um só agradece. Não só vou dizer que é agradece. meu pai esse daí. Abraço, pai. Cara, mas foi da hora, porque, tipo assim, surgiu o bafafá, eu lembro que na época que vocês tomaram posse, surgiu, tipo, um negócio, unificação. Claro que já comentavam antes, mas, tipo, começaram a comentar mais na época de 2017. E daí a gente, tipo, já é histórico que falam, não vai acontecer, a gente até desacreditou um pouco. Mas daí foi debatendo, até que chegou uma hora que
falaram assim, ó, no Elod vão assinar o termo de unificação do Ordem Demolei. Eu falei, caralho, velho, aconteceu mesmo, cara. Estamos presentes pra... Vivi pra isso, né? E, Exatamente. inclusive, a nível de alumni, a gente tem vários irmãos, tios aí que participam também, inclusive o Pascoal, se eu não me engano, era do outro Supremo, né? Que agora ele tá como vice-nacional, né? Da Alumni Brasil. Um abraço pra ele, inclusive, né? Que até chegou a conversar comigo, enfim. O tio Alisson conhece ele bastante, gostou muito dele. É um cara, assim, que a gente vê que trabalha bastante pelo ideal da Ordem Demolei, que é o mais importante. E que dê tudo certo pra ele nessa gestão aí nacional. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre como é que é a experiência, como é que foi a experiência de vocês em comandar o estado, né? Nós temos uma experiência do Fernando num tempo mais tranquilo, né? Onde as viagens aconteciam, as reuniões aconteciam, onde tinha uma interação um pouco diferente, e agora o Padula que vive um momento atípico em todos os sentidos, né? A gente vê um estado maior e com a possibilidade de você poder visitar e realmente fazer acontecer a tua gestão, né? Você veio com um planejamento lá na tua campanha para fazer muita coisa e quando começou você tomou esse baque aí da pandemia e acabou realmente cortando as pernas, né? Porque você acabou ficando em possibilidade de fazer tudo por praticamente um ano e agora que está começando a liberar, elas liberam aos poucos e fecham aos poucos, liberam aos poucos e fecham aos poucos. Então como é que está sendo essa experiência? Acho que a gente pode começar pelo Ferbis contando, já que é do passado, e o Padula contextualiza para o tempo dele agora na pandemia. Bom, acredito que para mim foi um pouco mais fácil, porque eu só tive as dificuldades inerentes ao cargo, né? Não tive pandemias mundiais aí. Mas, como eu falei, o nosso time ele era bem alinhado. Nós tínhamos um grande conselho extremamente que também apoiava nossas ideias. Era o gabinete gabinete não, a diretoria do tio Jefferson. Então, o tio Jefferson também é um sênior Demolei. Ele tem essa visão também nossa, então ele apoiou inteiramente o que a gente propôs. A gente teve esse incentivo. E tudo que a gente alinhou, colocou, a gente teve apoio, então a gente teve a possibilidade de concretizar tudo que a gente tinha planejado. E a possibilidade de ver o que foi plantado se desenvolver é muito bacana. Eu acho que o momento mais marcante que tem foi o CEOD em Curitiba, que foi onde a gente passou o gabinete pro Juca e pro Thiago, que foi aquele momento de você entrar na abertura do Congresso, entrar com a bandeira do Paraná, os dois juntos, e ser recebido por todo o estado, assim, de pé, aplaudindo. O pessoal tá feliz do trabalho que foi desenvolvido, da família tá ali junto no momento, ser prestadas homenagens. Choradeira, Se você pegar as fotos no final, tá todo mundo cara inchado de tanto chorar. Então, foi um ano ali de muitas emoções, que você deixa a família de lado, amigos, eventos, coisas para estar em casa, mas é para estar vivendo uma causa que você acredita, fazer um trabalho que você acredita que pode afetar também a vida de outras pessoas, como de mestres conselheiros antecessores afetaram a sua vida. Então, ver aquilo tudo se concretizando. Se concretizar é muito bacana. Bom, já vindo mais perto de nós, nós pegamos um período pós-unificação e pós-pandemia, como já citei antes, né? Dois assuntos, de certa forma, um pouco polêmicos, né? A gente teve uma sorte boa, questão pandemia também, infelizmente. O dobro de organizações, né? Na época do Fernando, acho que tinha em torno de 40, mais ou menos. Hoje nós temos cerca de 70 organizações, né? Contando capítulos, priorados e castelos de escudeiros. Tá. Nós preparamos para ser o pós-unificação, pós-pandemia, infelizmente não deu, né? Nós preparamos esse plano de retomada com apoio das três potências. O GCE, na pessoa do tio Evaldo, nos apoiou muito, né? Nos ajudou muito nessa preparação. Infelizmente, não está sendo da forma como a gente esperava.
E momentos marcantes que eu posso dizer, não tem um final de gestão ainda, né? Diferente do Fernando, que no final da gestão foi lá ser abraçado por todos. Mas para nós é o trimestral Aproximando Líderes, né? Que a gente passa um formulário do Docs para os líderes e eles, em nome de seus capítulos, organizações e seus membros, respondem, né? Dão uma nota de atuação. Até então a gente tem tido um bom retorno, né? Então a gente acredita que está fazendo um bom trabalho, está se dedicando para fazer o melhor possível. Só vamos ter certeza se foi uma gestão boa ou ruim lá em outubro. Mas a questão de unificação, que não começou na última gestão, não foi no ano passado, começou ainda na gestão que o Juca seria o mestre conselheiro estadual, mas ele já tinha assumido mestre conselheiro nacional adjunto, então era o Thiago na época, né? Lá no Elode de 2019, no dia 8 de dezembro, foi o Elode em Brasília, em que foi assinado e fechou as tratativas de unificação. Logo em seguida, tivemos nosso recesso normal de dezembro, janeiro da Ordem Demolei, e tivemos de trabalho, foi o Conamesco aqui em Pato Branco, em Vitorino, na verdade, né? Nunca será em Pato Branco, sempre Vitorino. Né, é no meio do caminho pra São Lourenço, né, cara? Em fevereiro. Não tem tamanho pra comportar um Conamesco. Acontece, na né, cara? verdade tem, né? Mas daí... Cara, assuntos... a estrutura era boa lá, velho. Aquele hotel tava top. Pois é, cara. Não tinha que fazer, não. Lá era bom mesmo. Logo em seguida, as instalações em fevereiro. Em março, na primeira quinzena de março, veio o fechamento total. Isso pegou o pessoal desprevenido. Na época já era o Jason e o Nathan, né? Que estavam atuando já como mestres conselheiros estaduais. Então eles não estavam preparados, não esperavam que isso ia acontecer. A gente acha que até tiveram mais azar do que nós. Pois é, cara. Porque nós já estávamos preparados. A gente programou para ser dentro da pandemia, para ser online. E no ano de 2021 seria o retorno. E, enfim, vamos ver o que vai ser. A gente espera que agora a vacina tá dando um gás bom, né? Já tá, pelo menos em Palmas, avaliando lá, já tem pessoal bem mais novo sendo vacinado, né? Espera que antes de outubro a gente consiga ter pelo menos o CEROD presencial, né? Que seria em Cascavel no ano passado, não pôde ser. Esperamos que esse ano seja. Esperamos que a vacina venha para todos o mais rápido possível. Mas sabemos que isso pode ser um sonho muito grande. Então, a gente está preparado para terminar a gestão ainda online. Como vocês comentaram, é um vai e volta, né? Então, a gente se organiza. Casaco, põe casaco. Os conselheiros marcam uma cerimônia, iniciação, enfim. E está tudo preparado. Uma semana antes vem o decreto novo, fecha tudo. O último agora não pode ter nada no domingo, então já quebra a perna de todo mundo, mas a gente sabe que não tem que chorar, né? É uma questão pública, então... mas é isso, não só nós, mestres conselheiros estaduais, mas todos os líderes de organizações, né? Precisam estar preparados, porque sabem que podem não fazer nenhuma reunião presencial, assim como eu fiz no ano passado, né? Estava atuando como ilustre comendador cavaleiro do Priorado, fui instalado em março e não fiz nenhuma convocação, não tive nenhuma cerimônia presencial, infelizmente. Até eu fiz mais convencido que você, Padu. Me investiu, Olha, foi incrível. Substituí o Ferris, fiz duas, eu fiz tudo que era importante, na verdade. Eu fiz a investidura, fiz a eleição pra próxima e foi isso aí. É tudo que precisa, né? Pois é. Mas o Padula, ele pode fazer algo que ninguém nunca fez, né? Participar de todas as reuniões dos capítulos ao mesmo tempo. Isso é verdade. Já participei de 2, 3 ao mesmo tempo. Cara, isso é um feito inédito. Isso aí. Uma no celular, uma no computador, outra no... Ia pro Guinness. Imagina, ele tá comentando em uma, de abre a outra sem querer, e já comenta na outra. Não é fácil. Faz o comentário de uma pra outra, quando vê, não deu boa. Teve uma aí que me pegou de surpresa, tava participando de 2 instalações ao mesmo tempo. Do nada, alguém não conseguiu entrar, queria fazer a instalação do conselho consultivo, pediram, pode fazer. Eu falei, posso, mas eu tava lá no meio, tive que fechar uma, abrir o CDM, pegar
a cerimônia para poder fazer a instalação. Foi surpresa, mas deu tudo certo. Nossa, que loucura. Imagina você fazendo a instalação do conselho no meio da outra cal, assim, de Não, outro Padula, capítulo. O que você acha disso aqui, Padula? E você lá, atorando o pau na cerimônia. Peço que os tios venham na frente do altar do nada, assim. Atorando a Não, cerimônia imagina- e comentar na outra. Quem tá vendo a live certa ainda, beleza, né? Imagine o pessoal da outra reunião, o Padula aqui, ó, sozinho, falando, ninguém entendendo nada. Câmera aberta e ele lá. De lado, né? De lado, assim, olhando pro chão, olhando pro chãozinho aqui, bem de boa, gesticulando. Coisa boa. Devia ser uma coisa bonita. Ah, delícia. Nossa senhora. O que você vai mandar aí, Daniel? Perguntas? Nossa voz do além. Pessoal, nós temos uma voz do além agora dessa vez. Por favor, Mandem Ederson, perguntas. que é o cara que sempre tá aí nos acompanhando, por favor. Fala. Então, teve alguns comentários aí. O Fernando Basílio respondeu a pergunta de vocês anterior e falou que era pro chefe dele o abraço. O patrão. Isso aí, te Imagina- amo, tamo junto. Ele Imagina falou que se tem não que é pro puxar o patrão. saco, porque senão ele é exonerado. O Matheus Alex Carvalho mandou paz e bem, irmãos. Quase bem, bigode. Quase bem, bigode. Ele mandou TFA, não sei o que significa. Mandou um TFA. Tudo bem. Alisson Marcos mandou muito monstro, peso pesado nessa live. YouTube tá sofrendo pra carregar. Isso aí foi um elogio ou foi uma crítica? Nossa, não tô entendendo isso aí. Complementando A crítica vem o depois. comentário do... Ele falou que o Pascoal também é um nerd igual a ele. Olha só. Olha só. O Sérgio Primo mandou o saco de chefe é corrimão pro sucesso. Ô, louco. Isso aí. Arthur Felipe Hopping mandou um abraço pra todos e pro Matheus Alex. Olha só. Um abraço, Matheus Alex. Um abraço, Abraço. Pro bigode do Arthur aí, nós estamos encaminhando. Queria transmitir esse abraço do Pica pro bigode. Nossa, confundi todo mundo Blá, aqui. blá, blá. No final, o Arthur abraçou o Arthur. É isso que aconteceu. O Arthur? Abraçou o Arthur? O Matheus? Acontece, cara. Abraçou alguém. Alisson Marcos voltou aqui pra comentar aqui pela Agape. O Fernando vai direto pros filósofos de grau 33, pelo shape no caso. Tá louco, mas estamos cobrando você na nossa linha. Come né, cara? bem, come Não, bem. cara, só por causa da forma física do maçom dele aí. Pro Seod botar no No shape, projeto Rock Balboa. Vai botar o shape pro Seod. É isso aí, eu quero 40 hashtags. quilos a menos. Quero as hashtags aí, pessoal. Hashtag shapes. O cara vai voltar a Shapes do demoler. shape. Vai malhar tanto que vai voltar a demoler ativo. O cracudo, 50 quilos, recém-iniciado. Pior que era bem gordo quando iniciei. É. Então não adianta. Teve aquela O hashtag, Turbine tá bem comparado com... teve aquela foto que andaram compartilhando, acho que do Yuki, acho que o Yuki compartilhou, não lembro quem foi, mas que tava acho que vocês dois, num Conamesco, não lembro que evento ficou na que mesa, era. não tava tudo Ah, é, de vocês. só os pequenos. Tava grandinho. O Yuki em 2014 era grande, velho. É, mas todo mundo era meio grandinho, né, cara? Tá todo mundo meio pesado. Yucão, cara, o Yucão fez um projetão top, né, velho? E o cara deu boa. É. Falando nisso, ele tá vendo nós aí. Abraço, Yuki. Yuki, Abraço. faz um comentário bom pra nós aí, cara. Bom dia, pescadores. Eu sei que ele curta umas pescas aí de vez em quando. Tava me cobrando de vir a Palmas aí pescar umas trutas, mas infelizmente tá fechado. Mas em breve vai dar certo. Temos mais alguns comentários. Matheus Alex Carvalho mandou um abraço ao Arthur. Um abraço É do o- Matheus é o- pro Arthur agora. Um chat aí, chat de rolê. Sérgio Primo falou que Conamesco de Pato Branco, o melhor, porque ele foi apresentado ao X-Polenta. Olha aí, Ó, a disseminação de X-Polenta. X-Polenta é bom, hein? Esse é É. empate, realmente. Vai Falando- dominar o mundo. Não é Falando do Vitorino. Yuki. Falando do Yuki, ele mandou um abraço a todos. Ah, grande Yuki, um abraço. Abraço, Yucão. Fernando Basílio mandou um abraço pro Walker, pro Marco Walker também. Paul Walker. Walker. E o Marco Walker O pediu Brian. um salve pra ele aí. Ô, Brian, Um salve pro Walker aí, que não é Esses o Paul. caras ficam se namorando bastante. um abraço nos grupos. pro Brian aí. Pro Brian também, pro Dominique Toretto. O Isso. Basílio falou que não vai falar que ele pediu o WhatsApp pra eu mandar esse abraço. Ô, louco. O Giovanni comentou um grande abraço. Giovanni Urnal. Uhum. Giovanni, eu sei que você tá aí, cara, atrás de nós aí, atrás das Traz cortinas essa aí. TV aí, mas tudo bem, cara. Tudo bem, Eu- cara. Depois eu te abraço pessoalmente. Te dá um abraço, pessoalmente. O Fernando Roldo Nogueira, ao vivo é sucesso, parabéns meninos. Perpinha, Obrigado, Ferpa. beijo. Te amamos, lindo, gostoso. Vinícius Faber falou que o Ferbs no projeto Brunão. Olha só. Tá no caminho, tá no caminho. Faltava uma hamburgueria. Saudades, velho. Saudades do Brunão nos Hambúrguer eventos, hambúrguer nós velho. conseguimos com o Alfredão lá. O Brunão tomou vacina essa semana, tá vacinado, vai ter X Brunão pra sempre agora. X Brunão. Brunão podia discursar pra nós ó, como é que foi tomar a vacina. Tamanho do jacaré. Esse é uma boa.
O Fred Ascenza mandou um abraço de Cascavel pra rapaziada. Olha aí. Um abraço pra Cascavel. Tamo atingindo Quase longe. visitei na minha época de candidatura. Cara, Cascavel não fui. Foi a minha investidura em Cascavel. Investi em Cascavel. Organizem bem o COD aí, hein? O Fred, desculpa, o Alisson Marcos mandou monstrões pela trajetória. O Yuki mandou sua pescaria a truta é fake news total, Lucas. Taxado ao vivo. E o Roberto Machado, dá-lhe piazada. Abraço. Abraço. Abraço, O abraço. grande. Vamos lá então para nossa pauta novamente. Obrigado aos comentários, os comentaristas aí de plantão, o pessoal que usou o chat como um chat rolê para se reencontrar com os amores perdidos. Matar a saudade. Matar a Isso saudade da importante. distância da pandemia. E, pra não dizer que a gente tá há bastante tempo, nós chegamos nas finaleiras dos nossos Nossos assuntos né? aí, cara, pautados. Falamos, e teve abraço, e teve beijo, Big e, beijos, big beijos. e salve, e confusão, e acabou que nós chegamos na finaleira. Já? Nós podemos prolongar isso aqui até as 3 da manhã. Então, falar sobre Demolay é sempre um negócio que, se você for sentar pra conversar mesmo, Se for contar a vai... história, bicho. Se for contar a Não, se o história. Chaves for contar a história dele dentro do... Ano por ano. Gestão não. por gestão. Isso aí nós vamos ficar aí um tempinho. Se ele falar só as jantas que ele já preparou no capítulo, Será? Você vai comentar só de janta? Só de cerimônia que ele viu, Nós como vamos- ativo. Nós vamos Ótimo. fazer ainda. A gente vai fazer ainda um papo de sênior só de histórias de capítulo, né? E gente, Do Chaves tem que ter um episódio único. Tipo, cara, gente comendo frango achando que é peixe. frango cru, achando que é sashimi, tá tudo bem. Acontece, algumas pessoas elas têm dificuldade em entender. É o mesmo gosto. Quem sabe quem é. Quem foi o vacilão aí que comeu. Boa sorte, né, pra digestão disso aí. Cara, eu já escutei Oitava Vela, era fome, velho. Oitava vela é fome, né? Oitava vela é Oitava vela fome. do Demolay é fome. É um bagulho assim que a gente só encontra no Demolay, né? Coisa linda, maravilhosa. Iniciado, vocês estão né? olhando demais pra mim. Eu não sei se eu comi peixe. Não, tá tudo certo. Dá prosseguimento aí pra Eu vou nós. prosseguir então. Nosso próximo tópico são as associações filiadas ao Demolay. Aqui a gente colocou como a Corte Chevalier com a questão dessa divisão, né? Eu acho que. Pois é. Porque assim, teve, agora são 2 cortes, né? Porque a corte de lá veio pra nós, só que a divisão, pelo que o Padu tinha comentado, ficou um pouco estranha. Qual é que é a visão de vocês sobre isso? O porquê que ficou desse jeito, né? Deixa pra gente entender um pouco. Então, não só a questão da Chevalier, né? A questão de priorados, não sei como é que aconteceu, se unificou por região os priorados, ou se só agrupou todos os outros. Lá, não sei se lá era priorado, era convento, como é que tava essa questão de nome também. Acho que então pra gente organizar bem certinho isso daí, até uma curiosidade minha, porque afinal o papo de sênior, existia alguma jurisdição estadual para sêniors? Como é que era? O que vocês trouxeram de lá, dessas organizações, assim, sênior, os capítulos, daí passa pra cavalaria, e daí, por último, se vocês puderem falar do Chevalier pra nós. Que também eu sei que eram instituições separadas também. Que foram. Para os nossos ouvintes, então, nós temos dentro da Ordem Demolay, ela é um todo, a instituição em si, né? Não só os capítulos, nós temos as organizações afiliadas, que a gente chama, que são os castelos de escudeiros, clube de mães, os priorados da cavalaria. Nós temos também as cortes chevalier e os preceptórios da Legião de Honra. Todas essas organizações filiadas, elas existiam tanto no RFB quanto no SCODB. Apenas havia essa questão da diferença do nome, que para nós era priorado e para o SCODB era convento. Agora unificou tudo para priorado. E a questão dos clubes de mães, que nós tínhamos aí nós dávamos mais incentivos. Então, é mais visível a questão da participação das mães nos capítulos. Mas, basicamente, nós víamos as instituições em ambos os lados. E muitas dessas instituições, elas vieram. Então, por exemplo, Castelos Escudeiros, Clube de Mães, são organizações que o próprio capítulo patrocina. Cada capítulo que tinha o seu, quando veio, unificou, ficou com o seu. Algumas instituições, por exemplo, priorados, cortivaliers, que são normalmente regionalizados, a gente acabou por
adequar para que também mantivéssemos a história deles. Então, alguns priorados, por exemplo, o priorado Cavaleiros de Avalon, que fica na região ali de Apucarana, Arapongas, Londrina. Então, é um priorado que agora está naquela região. Então, foi dividido o Auaxa, que era naquela região, foi dividido com o Avalon, para que ambos possam se manter. Temos o priorado Alfredo Bertoldo Class também, ali na região de Ponta Grossa. Então, assim, a gente tentou manter as organizações. E a Courtivalier no Paraná, nós sempre trabalhamos com uma, mas eles tinham uma Courtivalier. Então, para manter, a gente dividiu basicamente o estado em norte e sul. Os capítulos que estão ao sul ficaram numa corte e os do norte ficaram em outra. Até porque a função básica de uma Courtivalier é organizar as cerimônias de investidura. Então, fica mais fácil de organizar aí a questão da participação, dividir como é que os membros vão se deslocar até lá para fazer a concessão do grau, né? Então são 2 cortes agora que a gente tem no estado, isso? No estado, 2 cortes. Como é que ela é regionalmente dividida? Ela é, tipo, norte, Horizontal. Horizontal mesmo. corta o mapa do Horizontal Paraná no meio, que vai pra cima uma, que vai pra baixo é outra. Mapa do Paraná no meio, uma pra cima, no norte, e outra pra baixo, no Qual que é sul. os extremos, assim? É tipo Curitiba e Foz, uma? Alô? Tudo certo, Ederson? Alô? Alô? Mas o mais bacana disso tudo... o mais bacana disso tudo é poder ver que algumas pessoas são reconhecidas. Ele merece! Nosso Cheva! Não chora, negão! Ele merece! Ai, ficou tudo emocionado. Achou que o Perpa tava em Curitiba, né? Guilherme Chaves Pinto, nosso mais novo chevalier do estado do Paraná. Nossa, chegaram arrombando tudo mesmo, né, cara? Quase deu ar TV, né? Chutaram que... Ainda bem que... Nossa, você não tem noção como foi arquitetado esse negócio aqui. Semana. Desde o começo da minha gestão que tava planejando. Chore, chora, chore. Tudo ideia do Padula. Tudo bem arquitetado. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Oi. Pra quem tá assistindo aí, demorou, mas saiu. Então, acho que já cortando um pouquinho do assunto e partindo para o Isso aí foi sacanagem. Sentimentos. Conta pra nós como é que é receber um chevalier. Cara, Ele não tá acreditando. não caiu a ficha, hein? Deixa eu dar um... Uma aguinha. Até em mim escorreu uma lágrima aqui agora. Pega uma água lá pro... Não, também não aqui. Cara, é tipo... Como é que eu posso colocar? Desde que a gente inicia, né? Tipo, quem tá mais tempo, assim, que vê as pessoas que, na minha época, por exemplo, eram chevalier, tu olhava pra aquelas pessoas com uma referência, tipo, no estado, né? Então você olhava pros nomes das pessoas, era tipo, sei lá, Diego Castanha, era o Tourinho, era o Fábio Lara. Então eram pessoas que tinham uma relevância muito grande no estado. Então você tinha uma admiração, não pelo chevalier em si, mas pelo que ele representa, né? Pelo que ele representava, ainda representa na história do Demolei. É um significado, acho que de objetivo cumprido, sabe? Que a gente começa com... A gente coloca como... É uma honraria, é um mérito, mas ela é muito mais um reconhecimento do esforço, né? A gente não faz por ela, a gente faz porque a gente ama o Demolei, a gente faz porque a gente tá com café aí, cara, não vai dar boa.
o que a gente faz pela ordem, uma coisa que a gente acredita e que é um objetivo a ser alcançado. E eu falo assim, não é uma coisa que a gente não tem que buscar. A gente tem que buscar, a gente tem que merecer, correr atrás dos méritos. Mas se você faz isso só por causa do mérito, é onde você começa a errar. Então, a recompensa ela é muito mais válida, mais valiosa, se você curtiu essa jornada. Se você fez porque você gostava e fez por amor. Então, pra mim, Demolei, cara, tipo, é o divisor de águas da minha vida, né? Tanto em questão de amizade, de irmandade, quanto a questão de crescimento pessoal. A gente vê um desenvolvimento muito grande, né? Então eu tenho aqui o Ferpa, que iniciou logo depois de mim, o Luiz, que me iniciou. Então a gente vê pessoas que no momento a gente não teria nenhum momento um contato, mas que eu sei que se hoje eu precisar ligar para alguém 3 da manhã para pedir uma ajuda, o cara vai estar ali por mim. Não importa onde eu esteja, a cidade que eu esteja, se a pessoa realmente é ligada por isso, eu sei que eu posso contar com ela sempre, sabe? Então são várias emoções nesse momento aí que não chega a ser difícil de falar uma coisa que tenha sentido. Mas só que vocês são uns vagabundos, cara. O Tiolerson mandou um áudio, eu Ah, não posso ouvi ler? ainda, mas é isso aí. Olha, meu querido. Parabéns, Chavinho. Parabéns, meu querido. Espera que tá Demais. no uma vez. agora oficialmente. Tarda, mas não falha, meu querido. Obrigado, Parabéns, tio Alisson. Chavinho. Te amo. Parabéns, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, vocês são uns jaguara mesmo, cara. Isso aí é vacilo. Muita gente esperando esse show. Não só você, não sei se você estava esperando, mas muita gente estava esperando esse Um dos show. mais esperados do Paraná, inclusive esse podcast é um dos mais esperados também, semanas esperando pra gravar isso Vocês aqui. estão uns vagabundos, velho. Padula e o É só tem que Marquinhos agradecer, que cara. organizaram aí toda essa questão. Cadê o Marquinhos? Vamos lá. Queria Organizaram toda a parte de logística, vamos dizer assim, para que isso aconteça. E, cara, a gente tá muito feliz por você. Muito, muito, muito mesmo, porque a gente sabe. O Ferpa com certeza, o Luiz tem mais experiência do que eu para falar isso, mas só pelo que eu já convivi com você, a gente viu o quanto você se dedicou pelo capítulo Pato Branco, o quanto você se dedicou pela região. A gente sabe que você tem um amor imenso pela Ordem de Molay, que você sempre se dedicou, tudo que você fez foi pela Ordem de Molay, pelos princípios e por tudo que ela representa para nós, como Demolays. Então, nada mais justo do que você ser condecorado com o que você merece. Cara, isso aí pra mim é fantástico, cara. A gente sempre brincava, né? Desde que a gente inicia, a gente vai agora não é mais assim, mas no CEOD a gente tinha aquela cerimônia bonita, né? De concessão no grau. Então por mais que você não tinha nem idade pra poder receber, tempo de ordem, né? Que tem os critérios mais básicos, você ficava na esperança assim, pô, será que vão chamar meu nome? Mas isso não pelo momento, assim, mas pelo um dia, sabe? Você pensava assim, pô, será que um dia vai ser meu nome que eu vou chamar ali, cara? E você, tipo, pelo menos pra mim era assim, sabe? Eu tinha essa emoção toda vez, todo COD, cara. A parte mais legal era a cerimônia de chevalier, cara. Não por quem ia ganhar, mas só por ter aquela emoção de, será que sou eu? Será que vai ser eu? Sabe? Você fica com essa questão na cabeça e isso é fantástico. Então tá recebendo isso hoje, cara, sei lá, não sei, nem esperava, né, cara? A pandemia aí, reuniãozão participando, mas a gente tá sempre trabalhando. O som geral ficou baixo. E outra coisa que é legal de falar, cara, com relação ao capítulo que você comentou, uma vez eu escutei do Torinho, cara, acho que foi o Toninho que falou, ou foi o Diego, numa das gestões deles, que o Estado é importante para você manter a organização funcionando, mas se um dia precisar de mim no meu capítulo, eu largo tudo do Estado e vou para lá. Então eu segui isso com uma visão de Demolay, assim, quando eu terminei meu economista, terminei minha gestão em 2014, que era a gestão junto com o FERPS, eu tinha um sonho, né, eu tinha um objetivo, não um sonho, mas um objetivo, de ser regional, estadual, né, se porventura a gente tivesse animado, nacional. É aquele sonho que você tem, pô, você gostou de fazer aquele negócio, você gostou daquilo, mas eu vi que pra mim naquele momento, cara, não fazia sentido, sabe? Tinha pessoas que tinham mais tesão em fazer aquilo pelo Estado do que eu.
Então eu falei, pô, eu quero, o que eu gosto no Demolei? Eu gosto do meu capítulo, eu quero fazer pelo meu capítulo. Então foi tudo que eu dediquei dentro do Demolei, foi em prol do Demolei Pato Branco, né? Sempre fui junto com os outros capítulos, sempre fui nos eventos, mas o que eu fazia era em prol de Pato Branco, né? Então tudo que eu dediquei foi para Pato Branco. Então, tanto que por relevância no estado, essas coisas assim, eu nunca fui muito atrás de ganhar renome, de querer criar uma imagem assim, porque o meu interesse era o capítulo aqui, era cuidar aqui e fazer aqui o melhor possível dentro do critério Demolei. Então, isso aqui pra mim, cara, é realmente um marco no sonho, né? Não é o final, porque nunca vai ter final, né? Demolei tá sempre junto, sempre vou estar participando, queria falar uma máquina incansável, né? São 12 anos já O participando. alternativo. Esse ano eu vou fazer 12 anos já de Demolei, dos quais 10 praticamente foram nativos, porque eu rodei um ano como regional, então eu fiquei mais tempo no cargo, então dei um ano certinho, fiquei 10 anos de ativo. Foi muitos aprendizados, muitas amizades, cara. Os meninos que estão aqui que ganham de fora, né? Os irmãos que não estavam na cidade vieram pra causa disso. Pô, isso aí é sensacional, cara. E é isso aí, cara. Sei lá. Ainda não caiu a ficha, mas é isso aí. Tá em choque, menino. E o Chevalier, ele é isso mesmo, ele é, pra quem não conhece, é uma honraria que dá pra quem tem serviço meritório para a Ordem Demolei, e em especial a um capítulo da Ordem Demolei. E pra quem conhece a história do Chaves, é a história realmente de um trabalho, igual ele falou, história de trabalho por um capítulo. A gente sempre tem esse pega entre Beltrão e Francisco Beltrão, mas a gente sempre tá lado a lado, trabalhando nos eventos regionais e tudo. Então, eu, pela minha história de ser do capítulo do Francisco Beltrão, muitas vezes, muitos fins de semana eu estive aqui. Os eventos que foram em Pato Branco, muitos deram certo por causa do Chaves. O Chaves deixou inúmeras vezes de participar das cerimônias em si, para estar correndo de cima para baixo, fazendo um almoço, organizando as coisas. Aqueles detalhes que ninguém vê, mas que é por causa deles que as coisas dão certo. A gente também viveu muita coisa lado a lado. Pra mim é uma honra ter vivido essas coisas contigo, muitos cargos ter exercido lado a lado. E era uma ânsia de todo mundo ver você sendo condecorado com essa honraria, muito mais do que merecida. É um prazer nosso estar aqui hoje. E, por favor, nos avise quando for a cerimônia pra gente estar aqui também. Pode deixar. Meu querido, assim como o Fernando, não tem como explicar o quanto tu representa, não só pra mim, mas pro capítulo de Palmas. Eu lembro que desde o primeiro dia que eu entrei no capítulo, desde a minha iniciação, tu estava lá, sempre que possível estava lá para nos ajudar em todas as cerimônias. Uma ou outra que não estava, todos os eventos tu estava lá. Então, sempre foi, de certa forma, um exemplo para mim, saber, ó, o Chaves está lá, ele vai estar lá, ele faz isso, foi meu regional, quando foi mestre conselheiro, me passou o colar de regional. Então, tu sabe a importância que tu tem para mim. Tamo junto. Então, não poderia não estar aqui e também não poderia não lutar para que hoje tu estivesse recebendo isso muito mais que merecido, como todos já falaram, como todos pensam, tenho certeza. Se tu recebeu isso é porque tu merece, e muito mais do que o mínimo que precisa. Tu tem 12 anos de história, de trabalho em um capítulo. Então, parabéns, mano. Tu merece. Obrigado mesmo. E eu falando como os amigos que estão de pé. Quem fala no microfone também, disponibiliza aqui. Se alguém quiser falar. Eu tenho um microfone fodão lá, eles... Essa condecoração, na verdade, é uma parte pequena do que você representa para todos nós. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa que nunca, como é que eu posso dizer, nunca fez um braço fraco assim para ajudar os amigos, para ajudar quem precisa. Você sempre esteve presente, sempre quis fazer, botou a cara a tapa. Muitas vezes contrariado quando você estava certo, muitas injustiças eu sei que já aconteceram com você nessa caminhada, mas cara, saiba que a gente te ama muito, muito mesmo, como irmandade mesmo. Às vezes o pessoal fica, tem esse negócio de irmandade, vocês chamam os outros de irmão, mas cara, com você, e posso representar os piás aqui, a gente tem certeza que você é da família nossa, como se fosse irmão mesmo.
porque a gente gosta muito de você, a gente tem uma estima muito grande em você. Você muitas vezes é muito exemplo para nós, como foi para mim, como eu já falei para você e para o Guilherme, que vocês foram meus exemplos, como na minha gestão de mestre conselheiro. E, cara, o que a gente tem para te pedir é que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, dedicada, inteligente e muito amorosa, principalmente com todo mundo. A gente sabe que você tem um futuro brilhante e não é esse chevalier que vai mudar você. E se você não ganhar, se você continuar sendo a mesma pessoa, e eu acho que é isso o mais importante. Você é muito humilde para você saber quem você é e independente da situação, você vai ser a mesma pessoa sempre. Uma pessoa muito carinhosa, muito amada e muito respeitada por todo mundo. Obrigado, cara. Parabéns, mais que merecido. Cheguei a suar pelos olhos aqui. Então é nesse clima de... Nós temos comentários para finalizar só? Obrigado, pessoal. Muito obrigado quem tá acompanhando. Então, para finalizar, muito obrigado a todos que estiveram presentes nessa noite aí, mais que especial. Ferbes e Padula, por favor, quiserem deixar mais algum comentário, alguma coisa assim? Por mim, apenas agradecer toda a organização e o capítulo em si também pelo convite, pela oportunidade de estar entregando essa honraria, essa lenda da Ordem de Molay. Meus parabéns de novo, Chaves. Obrigado, e obrigado por tudo. Também queria agradecer a toda a organização, a todo o capítulo, né? Na presença do nosso mestre conselheiro, Marco Aurélio, que recebeu um monte de beijos e abraços do Fernando lá nos comentários do YouTube. Mas queria agradecer por poder fazer parte disso, né? A gente que é mais próximo do Chaves, acho que se sentiria até desonrado se não fosse convidado para entregar. Acho que até os meninos que às vezes nem fazem mais parte do capítulo por suas vidas pessoais, né, trabalho, enfim, fizeram o possível para estar aqui presentes hoje, e justamente pelo amor que tem a ti, a tudo que tu fez e a tudo que tu representa para eles. Então, agradeço por poder fazer parte disso. Obrigado, cara. Então é isso, gente. Palavras já foram ditas, né? Muitos elogios. Muitas emoções, cara. Sigam as nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da GV, nossos irmãos Guilherme Frentin e Giovanni, que estão aí presentes, por nos cederem o espaço, nos patrocinarem. Quem quiser nos patrocinar, por favor, manda o Pix. E é isso aí, gente. Acompanhe nossas redes sociais, vão estar na descrição. E demais assuntos que tiverem na descrição, é bom sempre dar uma olhada. E nos vemos no próximo Papo de Sênior. Um abraço. Abraço.